Bom, pessoal, finda essas 6 lições iniciais, a gente construiu então um conceito de jornalismo com base naquele pensamento do Ciro Marcondes, quer dizer, jornalismo como a razão, a verdade, a transparência, né? Se contrapondo àquelas tradições e num processo que a gente vai ver a partir da aula que vem, então, que é um longo processo histórico, né? Um passo vai sendo dado, depois de anos um outro, depois de anos um outro, né? Quer dizer, uma evolução realmente árdua, né? Em que esse projeto da modernidade vai se implementando no Brasil, por meio, né, com apoio da própria evolução do jornalismo, né? E tentar falar um pouquinho para vocês como que essas coisas estão articuladas através desse conceito, né? Quer dizer, a gente vê o papel fundamental da verdade como um elemento que se propõe a essa transição, essa crítica violenta da tradição para que ela se transforme, né? E por outro lado, quer dizer, na última aula principalmente, eu já coloquei para vocês, quer dizer, a grande dificuldade que é a construção dessa verdade, o surgimento dessa verdade, tanto é que eu até distancio o problema da verdade do problema da objetividade jornalística, né? Mas, enfim, nesse distanciamento também eu queria deixar claro para vocês que eu não estou falando que uma coisa é oposta à outra, né? Quer dizer, justamente um dos elementos da verdade vai ter que ser a garantia da objetividade, por isso que elas estão próximas, né? Mas enfim, só para deixar um pouco mais claro, quer dizer, a figura de que a construção desse conhecimento de jornalismo, todo ele gravita em torno da questão da verdade, e que não é o fato da verdade ser uma coisa muito difícil de constituir e de apurar. Quer dizer, não vai ser isso que vai tirar força justamente da verdade quando ela é construída, quando ela flora. Vocês vão ver a força realmente que ela tem, né? Quer dizer, e mostrar para vocês que o jornalismo é um elemento, né, não único, quer dizer, a ciência, né, talvez até mais força do que o jornalismo nesse sentido, mas que o jornalismo é um dos elementos, né, principalmente quando ele se coloca, né, ele e o jornalista como aquele defensor permanente dos direitos individuais e dos direitos sociais, né? Que vão caracterizar essa transição da sociedade pré-moderna para a própria sociedade moderna, né? Então a gente poderia se perguntar, então, de que maneira, né, essa verdade, né, se coloca num jornalismo que é tão despreparado, digamos assim, para lidar com a verdade, né? E aí eu resolvi colocar um exemplo prático assim para vocês ainda para fechar esse módulo, né? Justamente baseado naquele filme lá que a gente assistiu alguns trechos, né? Do Larry, né? Pegar o caso específico, quando ele faz aquela matéria do assalto ao banco, né? Quer dizer, então, qual que é a verdade que esse jornalismo está trazendo à tona, né? Quer dizer, qual que foi o grau de possibilidade que ele teve de lançar a verdade com base na cobertura que ele faz naquela matéria do assalto ao banco na ópera, né? E aí, efetivamente, a gente vai ver que da dificuldade de aflorar essa verdade, mas, por outro lado, de alguma verdade que já aflora naquela matéria, né? E de como a objetividade ela garante que essa verdade, né, mesmo que muito parcialmente, muito de maneira inicial, ela se coloca, né? Quer dizer, o que acontece ali naquela matéria jornalística, que é uma matéria simples de um assalto a banco e tal, o que ela está trazendo à tona do ponto de vista daquele sentido crítico que a gente colocou que é característico então do jornalismo, né? A gente poderia dizer que com aquela matéria o Larry está trazendo à tona uma tradição, que é uma tradição que pode e deve então ser criticada pela verdade e deve ser conhecida pelas pessoas por intermédio de uma reportagem que divulgue justamente essa verdade, né?
Qual que é essa tradição? É uma tradição das pessoas acharem que na sociedade elas podem se organizar em torno de gangues ou de grupos armados, né? E que podem sobreviver e enriquecer por meio da prática do roubo. Tá? Essa é a verdade de uma tradição que está sendo colocada em xeque ali. Né? Quer dizer, percebam que a tradição não é necessariamente o governo, não é necessariamente a igreja. Né? Existe uma tradição também de pessoas que roubam. Né? É uma tradição que em certos países vai ser maior, em outros países vai ser menor. Quer dizer, uma tradição de recurso da violência como um recurso de constituição de modo de enriquecimento. Tá? Isso não deixa de ser uma tradição. Tá? E que, enfim, que não leva em consideração, né, fatos que a modernidade traz, né, em consideração, como, por exemplo, o fato de colocar a vida de pessoas em risco. Né? Quer dizer, é uma tradição que se contrapõe a direitos fundamentais que a modernidade defende. O direito da propriedade, o direito da vida, o direito da estabilidade, da segurança. Né? Quer dizer, são direitos fundamentais e que tem uma tradição que ela se nega a respeitar esses direitos fundamentais. Né? Então, quando alguém comete um crime de natureza armada contra um caixa de um negócio, de um business lá, burguês mercantil, que é a ópera, né? Quer dizer, ele está colocando em xeque a vida das pessoas, o direito à propriedade. Quer dizer, esse cara representa uma tradição de pilhagem que remonta à pirataria arcaica, enfim, né? Remonta, né, uma tradição da criminalidade, se é que a gente pode dizer dessa maneira, né? Mas que justamente é uma força contra a qual a modernidade vai se insurgir. Vai se insurgir como? Fazendo matérias a respeito da criminalidade. Tá? E aí, nesse sentido, ela acaba sendo uma crítica de dupla face, né? Porque, por um lado, critica uma tradição que consegue manter um exercício de uma criminalidade, que é lógico que não é uma instituição, como é o governo, como é a igreja, né? Até porque ela é condenada também por essas outras tradições. Né? Mas não deixa de ser uma tradição que reúne lá pessoas em torno dela, que se agrupam em torno daquela prática. Né? Quer dizer que, por um lado, está sendo denunciada pela matéria e que, por outro lado, a matéria também está denunciando, num certo sentido, a falta de ação eficaz também do Estado, né? No caso específico da polícia, no sentido de fazer cumprir leis que são leis que, obviamente, proíbem o roubo, proíbem a criminalidade, né? Justamente tentam fazer com que isso não exista mais. Tá? E que, evidentemente, essas leis também são de caráter da modernidade. Quer dizer, antigamente, quer dizer, o rei ele estava se lixando se tinha gente roubando outras lá, né? Desde que não roubassem ele. Né? Quer dizer, ele não estava preocupado com a criminalidade, muito pelo contrário, não tinham leis nem mecanismos. Né? Então vejam como o controle da criminalidade é um fenômeno também da sociedade moderna. Quer dizer, vai ser a sociedade moderna que vai problematizar essa questão de um direito que é um direito da sociedade de preservar patrimônio, etc., contra uma criminalidade que acha que pode, pela violência, simplesmente chegar lá e tomar as coisas dos outros. Né? Então percebam como quais são as verdades que essa matéria está trazendo à tona. Né? A verdade de que existe ainda uma sobrevida de uma tradição lá de criminosos que constitui um grupo que acha que tem direito de tomar na força a propriedade alheia e que também está denunciando uma ineficácia da polícia e dos instrumentos jurídicos da ordem instituída que não conseguem prender aqueles caras e não conseguem combater essa tradição da violência dentro dos mecanismos que a modernidade propõe para que esse combate exista. Tá? Então perceba que essa matéria está servindo como instrumento de crítica dessas duas facetas, né?
mas que como a verdade dessas coisas envolve uma análise que a gente está aprofundando aqui agora, né? E que a matéria em si não é por si capaz de levar ao ponto que a gente está levando, tá? Quer dizer, a matéria ela está dentro desse bojo, mas ela não consegue levar às últimas consequências o aflorar da verdade. Mas ela faz parte desse aflorar quando? Né? Quando ela coloca objetivamente o fato de que houve um roubo e está trazendo à tona da sociedade a reflexão racional a respeito desse fenômeno, a respeito desse acontecimento. Tá? Então a matéria ela não é, digamos assim, a ponta de lança. Né? O jornalismo não é a ponta de lança dessas lutas pelos direitos sociais e pelos direitos humanos, tá? Mas ela faz parte do processo quando ela contribui da maneira dela, né? Trazendo à tona esses problemas, com a crítica que ela é capaz de despertar, digamos assim. Mas que com certeza ela não vai ser capaz de resolver. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, né? É assim, que o jornalista não é o super-herói que resolve realmente a questão da modernidade, mas é o cara que contribui com esse esforço, né, super heróico, no sentido de que vai ter que ser um esforço de várias frentes da sociedade civil, vai ser dos advogados, vai ser dos juristas, vai ser dos políticos, vai ser nada, é toda uma composição de forças que vai ter que atuar para que isso realmente aconteça, para que a gente combata a criminalidade numa sociedade, né? Vai ter que ser um esforço hercúleo da polícia, de um monte de gente lá e tal, mas que o jornalismo está envolvido também nesse projeto de modernização, quando fazendo o quê? Né? Fazendo reportagens, fazendo matérias que denunciam essas mazelas, denunciam esses problemas que têm que ser superados. Né? E aí, nesse sentido, quer dizer, o jornalismo vai ser tanto mais eficiente quanto mais objetivo ele for. Então as coisas também não estão completamente desvinculadas. Quer dizer, a objetividade ela tem relação com a verdade. Porque seria menos eficiente do ponto de vista da verdade uma matéria cobrindo aquele assalto que, digamos assim, que ela tentasse dizer, por exemplo, que a polícia é eficiente. Tá? Uma matéria sobre o mesmo assalto que dissesse que o assalto aconteceu, mas que aquilo foi um acaso porque a polícia é eficiente, né? Ela seria uma matéria subjetiva, porque a maior parte das pessoas não vai concordar com isso, de que a polícia foi eficiente. Se ela fosse eficiente de verdade, o assalto, né, não deveria ter ocorrido, né? Mas pode-se, por outro lado, justificar que sim, foi eficiente porque ela prendeu os bandidos, né? E nesse sentido, quer dizer, parece que aflora aquele debate que eu coloquei para vocês na aula sobre o conceito de jornalismo, né, de que o próprio jornalismo ele pode, de vez em quando, fazer um jogo de uma tradição, que é uma tradição que não sei, que a gente poderia refletir objetivamente sobre isso, né, se também não é interesse da própria polícia que a criminalidade exista. Tá? Porque se a criminalidade não existisse, a polícia também não tinha razão de ser. Então, será que não existe facções da polícia que têm interesse em que a própria criminalidade exista e aí mantenha nesse jogo criminalidade política uma espécie de parceria a partir da qual se constrói o mundo, do qual essa tradição de violência ganha sobrevida? Né? Vejam que a gente está avançando muito na discussão a respeito de um tema que aparentemente parece ser simples, quer dizer, alguém agiu de uma certa maneira fora da lei, vai lá a polícia e prende, né? Parece ser simples, mas no fundo existem coisas muito mais complexas, quer dizer, no grau de criminalidade, de avanço da criminalidade que existe na sociedade contemporânea brasileira ainda, vocês conseguem perceber do que eu estou falando. De uma tradição de um jogo duplo criminalidade e polícia que vai ganhando sempre nesse jogo, né? Porque um alimenta o outro e, enfim, e mantém uma tradição de violência numa sociedade que não está sendo trazida a verdade a respeito desse fato à tona, né? Então percebam como as verdades elas sempre vão avançando muito mais além daquilo que o jornalismo é capaz de trazer à tona de uma maneira superficial, por intermédio de uma simples reportagem,
mas como que uma simples reportagem pode dar ensejo a todo esse aflorar de uma reflexão mais profunda da verdade, né? Que, conforme eu já disse várias vezes para vocês, quer dizer, muitas vezes o próprio jornalismo não vai ter capacidade de chegar tão fundo, aí vai ter que ser um cientista social, alguém que vai ficar anos estudando por que essa coisa da violência não se resolve numa certa sociedade. Mas que o jornalismo, sendo objetivo, ele vai alimentar essa discussão. Quer dizer, é muito mais objetivo e contribui muito mais com essa discussão, tá? Um jornalismo que levante a lebre a respeito de possíveis grupos policiais que tenham envolvimento com grupos criminosos. Isso vai ser bem interessante, é uma crítica que faz a verdade, então, num certo sentido, avançar muito mais do que um jornalismo que simplesmente vai dizer que a polícia é boazinha e que é eficaz e que, infelizmente, os bandidos são muito espertos, é por isso que a polícia não consegue, às vezes, né? Mas que... né? E, por outro lado, também, seria pouco objetivo e faria empecilhos ao prosseguimento da verdade, um jornalismo também que dissesse, poxa, coitadinho do bandido, entendeu? Porque né, ele é vítima de uma sociedade, né? E que então se justifica, né? No caso, pessoas apelarem para essa prática porque, no fundo, ele é o resultado de uma desigualdade, tal. Quer dizer, é muito pouco objetivo também um jornalismo que vai fazer uma análise nesse sentido, né? Porque um monte de gente vai discordar desse tipo de coisa. Evidentemente que isso não é uma cobertura objetiva, uma cobertura que joga para a sociedade pura e simplesmente, né, a existência da criminalidade. Por quê? Porque tem muita gente que é submetida a uma violência social também que não toma essa opção, né, de achar que a violência é uma saída e que aí entre na criminalidade porque foi obrigado pela sociedade a entrar. Não, existem outras soluções, quer dizer, essa não é a única. Então não dá para dizer que isso é uma cria natural disso, né? E por outro lado também, você não pode restringir a história da violência à história da opressão capitalista, quer dizer, tem alguma coisa errada aí, tá? O que está levando a gente a bater de frente contra visões até mesmo que se postulam modernas e avançadas, etc., né? Quando fazem, né, no caso específico nosso brasileiro, né, um filme como aquele, o Bacurau, né, que acaba fazendo uma espécie de até mesmo de apologia, né, da alternativa da violência e da criminalidade como uma solução possível para a gente se liberar de relações de dominação de cultura americana e tal, não sei o quê, né, como se esse caminho da violência fosse a forma pela qual a gente deveria se livrar disso, né? Quer dizer, fazendo um culto dessas pessoas que estão no sistema da criminalidade, como se fossem nossos possíveis e potenciais heróis, para que a gente se livre de uma coisa, né? Como se o fato de, porventura, esses caras virarem o governo, um governo de criminosos que defenderia a gente de uma dominação estrangeira americana, fosse fazer com que esses caras passassem, a partir do dia seguinte, a ser generosos em relação a gente, e em vez de continuar roubando a gente do jeito que roubam na rua, em qualquer esquina aí que você esteja despreparado numa hora errada, né? Então, vejam como, né, esse problema da verdade é um problema complexo, né? Que para fazer avançar esse problema é muito complicado, mas percebam, por outro lado, que a objetividade jornalística, quer dizer, ela é alguma coisa que sempre vai contribuir para que a verdade aflore e consiga seguir seus caminhos, né? Mas sempre destacando o problema de que a questão da verdade, quer dizer, é uma questão muito mais complexa, tá? É complexa, mas é possível, quer dizer, esse é o problema que eu queria deixar mais claro, né, nesse fechamento da unidade, de que é difícil, mas é possível, e que o jornalismo, então, justamente é um dos elementos que tenta contribuir com esse projeto de modernidade a partir do momento em que ele faz vir à tona, né, ao conhecimento da sociedade os fatos que estão ocorrendo nessa sociedade com objetividade. E a partir desses fatos que são trazidos à tona com objetividade, a verdade sobre aquilo, né, a criticidade sobre aquilo pode se alimentar desses elementos do jornalismo para garantir
enfim, o desenvolvimento das próprias liberdades individuais e dos direitos sociais, tá? Então é esse tipo de fechamento que eu não fiquei muito satisfeito, né, com o grau que a gente conseguiu avançar com vocês na aula anterior. Então eu quis dar uma retomada nessa discussão para ver se, enfim, torna um pouquinho mais claro uma coisa que realmente tem uma ordem de complexidade, né? E aí, nesse sentido, quer dizer, fechar dizendo para vocês que efetivamente essa discussão da objetividade teve sua solução lá na filosofia kantiana, né? E de aquela parte da aula eu revi depois e achei que ali está bem consistente, apesar de ser uma parte que talvez tenha que ser vista mais de uma vez, assim, para que o pleno entendimento se dê, né? Mas de como essa discussão está amarrada com a discussão anterior do conceito de jornalismo, isso eu não tinha ficado um pouco muito satisfeito, e aí eu resolvi gravar mais essa complementação para ver se a coisa se torna mais clara. Quer dizer, como que a gente não está descartando a contribuição e a participação do jornalismo no projeto da verdade, quebrar as traduções retrógradas, né? E nesse sentido o jornalismo continua sendo um grande representante da modernidade, mesmo que ele não consiga chegar numa verdade, porque verdade é uma coisa muito difícil de chegar, mas ele coloca uma pedrinha, digamos assim, na construção dessa verdade, que é a pedrinha da divulgação dos fatos com objetividade. Tá? É mais ou menos nisso que eu acho que eu queria chegar. Tá? Então essa é a pedrinha que o jornalismo consegue colocar ali, quer dizer, o fato de ser capaz de representar com objetividade e passar coisas para frente. Tá bom? É a pedrinha que o jornalismo coloca nesse projeto da modernidade de construção de uma verdade crítica e que transformadora, então, da tradição. E espero ter deixado isso um pouco mais claro, então, para vocês. Valeu, pessoal.